Boa noite, está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, 10 da noite, ou, mais fácil para você, na sequência do programa JB, a gente vem sempre com entrevistas importantes, discussões, e debates sobre os temas que estão relacionados aqui com a nossa região metropolitana e, claro, assuntos ligados ao país também. E lembrando sempre que a partir da 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional debate sempre com personalidades da região e do Brasil, discutindo, debatendo as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas dificuldades do nosso dia a dia, não é? E, claro, apontando aí, na medida do possível, os caminhos para minimizar os problemas e solucionar aí todas essas questões que incomodam aqui a gente que vive, que mora aqui na região. E debatendo também os temas nacionais, como você está acostumado. O painel regional, nessa edição, abre um importante espaço para debater assuntos ligados à importante carreira de seguros, os corretores de seguros, e para discutir também a eleição no Sincor, que é o Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo. Eu, com prazer, aqui recebo dois corretores, um deles candidato à presidência do sindicato, do órgão, Alexandre Camilo. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, muito obrigado por nos receber e permitir que a gente fale com o seu público e principalmente com os corretores de seguros que fazem parte da sua audiência também. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, os corretores de seguros, o público em geral, hoje praticamente todo mundo tem seguros, né? Quem é que não tem um seguro, né? O meu caro Rogério Freeman, também corretor de seguro aqui em Santos e também se candidatando, né, a esta eleição que vai acontecer no final de março. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, é um prazer estar de volta aqui para a gente falar um pouco sobre seguros, levar não só aos corretores de seguros da região, mas aos consumidores, à população da Baixada Santista, assuntos de extrema importância, tanto para o mercado de seguros, como para toda a população em geral. Muito bem. O programa está gravado nessa edição, portanto não dá para você participar com a gente, você está acostumado via telefone, não? Mas com certeza você vai acompanhar aí uma discussão importante, esclarecimentos importantes sobre o sindicato que agrega aí a categoria de corretores de seguros no estado de São Paulo, e vamos falar também, claro, sempre sobre a importância, né, de se ter um bom seguro, de se fazer um bom seguro, né, porque é uma coisa que, lamentavelmente, o risco de acontecer alguma coisa a você, ao seu veículo, à sua residência, à sua família, lamentavelmente, é muito grande, né, a toda hora, a todo momento. Mas vamos começar discutindo, começar falando sobre o sindicato, não é, o Alexandre? Nós teremos uma eleição lá no final de março, dia 26 de março, marcado, né? E para que o público, que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender um pouco melhor, não é? O que é o sindicato, como é que funciona o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Ele agrega aí todos os municípios, me parece? Sim, o sindicato Sincor São Paulo agrega todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, e também tem, de uma certa forma, uma missão institucional perante os 33 mil corretores de seguros atuantes no estado de São Paulo. Nós temos, em termos de associados, 10.500 sócios aproximadamente, e a associação é facultativa por tratar-se, evidentemente, de um sindicato patronal. Então, nós temos como missão justamente criar um cenário, um ambiente onde o corretor de seguros empresário, onde o profissional liberal possa, evidentemente, se desenvolver, empreender e promover este produto que certamente nenhum outro tem o efeito social e o caráter de sustentabilidade como tem o produto de seguros. Perfeito. O que é que o sindicato proporciona, né? Por que é que vocês estão ligados aí ao sindicato e vão concorrer à eleição de março, né? Por que vocês indicam que os colegas de vocês, que os corretores, né, que atuam junto com vocês, se sindicalizem, façam parte do sindicato, Rogério? Eu acho que o fato de ser sindicalizado traz para o corretor de seguros, primeiro, uma qualificação técnica, que é muito importante. Seguro é algo absolutamente técnico e a avaliação dos riscos e a precificação depende dessa qualificação. Segundo, é trazer uma união da classe para que a gente possa combater aqueles maus profissionais que, infelizmente, com o crescimento grande do mercado de seguro dos últimos anos, o setor de seguros teve um crescimento exponencial no Brasil. É verdade. Isso, por um lado, foi muito bom, mas, por outro lado, atraiu setores de distribuição que, às vezes, prejudicam o cliente, o consumidor final, oferecendo a esse cliente um produto que não é adequado ao seu risco, não é adequado à sua necessidade.
Então, esse é a grande razão para que o corretor de seguro esteja próximo do sindicato, mas tem que ser um sindicato que seja atuante. O nosso grupo, liderado pelo Alexandre Camilo, criou um programa de gestão que ouviu em todo o estado de São Paulo os corretores de seguros, justamente para que a gente possa atender essa demanda e ter como beneficiário, sem dúvida, o consumidor final, que, como eu disse, seriam produtos adequados a preços competitivos. O Sincor São Paulo, ele já existe há quanto tempo? Precisamente, dia 6 de fevereiro deste ano, completou 80 anos. 80 anos 80 do sindicato anos já? Do sindicato, exatamente. Portanto, já tem uma história, então, né, no setor. Uma belíssima história que acompanhou toda a evolução do seguro no Brasil, atrelado à própria evolução econômica do país, né? Atravessou fases onde o cenário não era nada adequado para o seguro, principalmente naquela época de inflação alta. Aquele não era um ambiente próprio para o desenvolvimento do seguro, porque gerava justamente intranquilidade. Veja você que nas décadas de 80 nós tínhamos momento onde nós tínhamos OTN, BTN, etc. e tal, onde nós tínhamos que corrigir e fazer endossos na apólice, alterando até por 4 vezes a moeda que gerava a expectativa de indenização ao segurado. De dia o preço do supermercado era 1, à tarde já tinha mudado. Perfeitamente. E às vezes quando você voltava à noite já não era o mesmo. Né? E tinha Perfeito. O tal do overnight, lembra? Aquelas aplicações malucas lá que verdade. O dinheiro valorizava espantosamente, no final não dava para comprar nada do mesmo jeito. Era uma coisa louca, né? É verdade. Era a época mais difícil de vender seguros? Não tenha dúvida. Aquela época realmente aí eu atribuo ao corretor de seguros um papel importantíssimo por ter dado sustentação e consolidação, porque tudo que chega ao consumidor relativo a seguros chega pelas mãos do corretor de seguros. Então era o corretor de seguros, assim como é hoje em dia, que leva esse entendimento ao consumidor, mesmo no momento onde ele tem uma certa insegurança. Hoje, com o Brasil em desenvolvimento não tão quanto nós gostaríamos, né, a indústria de seguros tem realmente ocupado muito espaço. Veja você que seguidamente, nos 6 últimos anos, nós temos crescido a casa de praticamente 20% ao ano, enquanto o Brasil, em 2013... O mercado de seguros. O mercado de seguros. Então, o mercado de seguros tem contribuído muito, inclusive para que o Brasil tenha aí, em 2012, 0,9% do PIB de crescimento, agora talvez 2 e pouco, e a indústria do seguro aí na casa de 20%. Pois é, hoje ninguém faz absolutamente nada sem colocar aquilo que ele vai investir ou aquilo que ele está comprando no seguro. Dificilmente. Tem seguro de casa, seguro de carro, seguro para a empresa, uma série de situações que as pessoas acabam investindo nisso, não é? Sem dúvida. Um dos progressos do mercado segurador foi levar essa conscientização ao consumidor, a proteção do seu patrimônio, a proteção da sua vida, para que o provedor da família, no caso da sua falta, que infelizmente acontece em caso de uma doença, de faltar, possa prover a família, possa dar continuidade à sua empresa. Então, esse nível de conscientização aumentou muito, mas a gente ainda tem muito espaço para crescer. Uma grande parte ainda das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, não tem seguro. E esse é mais um papel do sindicato, é a divulgação do corretor de seguros e esse papel de levar a tranquilidade, de levar a proteção e manter a continuidade da empresa em caso de um acidente, que a gente está à mercê aí não só acidente como incêndio, mas infelizmente com o nível de violência que tem no Brasil, em caso de um roubo, em caso de um arrombamento, a questão do vendaval, né? Nós estamos aí vivendo uma iminência de uma crise de energia no Brasil. Isso aumenta exponencialmente os riscos de danos elétricos dentro das empresas, mesmo nas residências. Então, tudo isso é o papel do corretor de seguros, levar essa conscientização e, como eu disse, o produto adequado ao cliente, porque infelizmente outros canais de distribuição, como bancos, enfim, às vezes falando de seguro de automóvel, concessionárias, sites, né, que se aventuram aí a vender seguros sem que haja um trabalho consultivo. Esse é o trabalho do corretor de seguros, é a consultoria. Então, a gente, além de levar essa proteção, é levar a conscientização que o corretor de seguros é o profissional qualificado e indicado para indicar esse produto ao cliente. O corretor de seguros, normalmente, ele é um microempresário? Pode ser considerado assim? Sim, hoje ele se estabelece como um microempresário, inclusive aí um forte trabalho para que a gente possa ser enquadrado no sistema tributário simples, né? Posto que hoje nós não temos condição de aderir ao simples. Somos um microempresário,
Na maioria, praticamente 80% dos corretores de seguros, empresas até de âmbito familiar, corretora, esposa, mais 1, 2 funcionários. Muito bem, a gente tem que fazer a primeira paradinha aqui no nosso painel regional. Em instantes voltamos para falar muito mais, né, sobre o corretor de seguros e muito mais também sobre o Sincor, o sindicato que agrega a categoria, e sobre as eleições que vem aí em 26 de março, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, hoje falando sobre corretores de seguro, falando sobre o sindicato que engloba a categoria em todo o estado de São Paulo e que vai ter eleições, né, no próximo dia 26 de março. Estou aqui com o prazer recebendo o Alexandre Camilo, corretor de seguros, candidato a presidente do Sincor, e o Rogério Freeman, também candidato, né, o Rogério também corretor de seguros e também candidato a vice... A diretor regional. Perdão, candidato a diretor regional, aqui para nossa... Para a Baixada Santista e Litoral. São 25 cidades que envolvem toda a Baixada Santista. Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. Isso. Sim. Tá certo. 25 cidades, caso haja vitória da chapa deles, né, evidentemente, o nosso Rogério Freeman vai ser aí o diretor regional responsável aí por administrar toda essa coisa em nome do sindicato, né, todos os corretores aqui sindicalizados da Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul e Vale do Ribeira também. O programa está gravado nessa edição, não dá para você participar via telefone, mas com certeza você está acompanhando aí dicas e informações importantes a respeito de seguros e está conhecendo de perto o que é o Sincor, né, o sindicato que, como eu disse no primeiro bloco, agrega aí toda a categoria, o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Bom, o candidato à presidência é o Alexandre Camilo e a gente, evidentemente, quer saber um pouquinho sobre a plataforma, né, sobre o que ele pretende fazer caso venha a se tornar presidente nas eleições de 26 de março. O Alexandre, fala um pouquinho para a gente aí. Bom, como havíamos mencionado, o nosso sindicato é um sindicato patronal, então a nossa dedicação será prioritariamente no desenvolvimento do corretor de seguros, na valorização enquanto profissional e na valoração do seu negócio. Nós entendemos que o corretor de seguros, enquanto categoria, enquanto empresário, estando forte, estando consolidado, por causa e efeito, certamente o sindicato também o estará. E o contrário não é verdadeiro. Um sindicato forte ou pretensamente forte de uma categoria esfacelada não é possível. Então o nosso foco é no corretor de seguros, é no negócio do corretor de seguros. Portanto, o nosso programa de gestão ele é muito objetivo, muito muito focado, e ele se baseia em 4 pilares, e nesta ordem mesmo. Primeiro pilar, negócios do corretor de seguros. Tudo que afeta ao negócio do corretor de seguros, tudo que nós podemos fazer com que ele se desenvolva, com que ele tenha o melhor retorno possível ao seu empreendimento. Desde a parte tributária, de formação, órgãos regulatórios, enfim. Depois, o segundo pilar... O sindicato oferece algum curso para os corretores participarem, alguma coisa assim? Não? Sim. O sindicato tem um departamento de curso, na verdade, até uma universidade corporativa. Tem uma universidade corporativa a Unisincor, que está sempre atenta e, no nosso entendimento, será, inclusive, uma área que nós vamos trabalhar muito para uma melhor adequação aos tempos atuais, às necessidades momentâneas do corretor de seguros. Mas nós temos, sim, um departamento de cursos atuante e queremos torná-lo mais atuante ainda. O nosso segundo pilar é a divulgação do corretor de seguros, que vai muito ao encontro daquilo que nós falamos, o corretor de seguros entender a nobreza do produto que ele leva ao consumidor e principalmente a nobreza da sua profissão, né? Não há nenhum produto que tenha o viés e leva ao consumidor o aspecto social, que tem uma representatividade no âmbito social, está aí o seguro-saúde, que demonstra muito isso, né? E também na questão da sustentabilidade, como o Rogério está falando. Uma empresa só pode se dizer sustentável se ela tem a responsabilidade de ter uma garantia, um seguro, que numa ação inesperada, seja um incêndio ou qualquer coisa do gênero, ela tenha como se recompor e continuar a sua atividade, gerar os seus empregos e tudo mais. Às vezes os dados não chegam ao conhecimento do consumidor e parece que não ocorrem da maneira como a gente, de uma maneira menor, mas no Brasil você tem anualmente registrados mais de 200 mil incêndios. Isso registros oficiais. Então realmente 200 mil incêndios. Então é um número realmente assustador e que às vezes não é divulgado. E o nosso terceiro pilar
é a questão do benefício direto ao corretor de seguros, obviamente por ele fazer parte de uma entidade, buscar nesta entidade proteção, buscar ter as suas necessidades resolvidas. Então nós vamos trabalhar muito a questão de benefício para ele, para a família e também para o seu negócio. Seria mais importante destacar nessa questão dos benefícios? Plano de saúde? Sim. Em termos de benefícios a ele ou família, como eu falei, tem os planos de saúde, né? Tem as questões direcionadas para a própria educação, né? Convênios educativos, a formação do corretor, a formação da sua família, né? Tem a questão de ele poder, de maneira corporativa, ter acesso a vários sistemas que individualmente ele talvez não consiga, principalmente para a empresa também. Às vezes o corretor de seguros, pela característica que nós falamos de microempresário, ele não consiga ter uma divulgação de marketing individualmente, ele não consiga ter uma assessoria jurídica melhor, ele não consiga ter acesso a tecnologias, softwares. Então o sindicato realmente pode promover isso, pode dar acessibilidade a isso a ele e a sua empresa de maneira coletiva, né? Então, realmente, esse é um papel que o sindicato pode e deve exercer muito bem. E o nosso quarto pilar é, efetivamente, a gestão do Sincor São Paulo, a eficiência da gestão do sindicato, pautada principalmente na transparência, né? Então, o sindicato é realmente uma empresa grande, tem um quadro de funcionários grande, tem uma movimentação grande, e nós queremos lidar isso com muita transparência e também profissionalizar o sindicato de maneira que a gente busque realmente uma gestão muito eficiente, indo ao encontro das necessidades, das expectativas, dos anseios do corretor de seguros. Perfeito. Com relação ao âmbito estadual, né, eu acho que deu para fazer um apanhado bastante interessante das pretensões aí da chapa encabeçada pelo Alexandre Camilo e que tem o Rogério Freeman aqui como candidato à direção regional aqui do Sincor. Trazendo esse discurso aqui para a nossa cidade, para a nossa realidade, para a Baixada Santista, o que é que você pode falar aí para os seus colegas aí, dos corretores de seguros que estão nos assistindo nesse momento e que, evidentemente, vão participar desse processo todo junto com vocês? Bom, em primeiro lugar, a estratégia do Sincor, e isso vai ser aperfeiçoado, são 30 regionais no todo o estado de São Paulo. Evidente que um estado com essa diversidade, né, como é o nosso estado, precisa respeitar as suas regionalidades e individualizar as suas soluções. 30 regionais, a Grande São Paulo deve ter mais do que uma, evidentemente, né? É isso. A maioria, algumas, né? O maior número de regionais está concentrada na cidade de São Paulo e região. Na cidade de São Paulo mesmo. Né? Onde... Me permita, na cidade de São Paulo, nós temos 4 regionais. 4 regionais. Divididas por Zona Leste, 5 regionais. Norte, Sul, Leste, Oeste e Zona Central. Perfeito. As 25, as demais, atendem interior e Baixada. Uma cidade-estado, né? Isso, exatamente. Então, para respeitar a individualidade de cada região e trazer soluções, então, qual é o primeiro objetivo? É ouvir quais são as dificuldades, os anseios dos corretores de seguros aqui da região. A gente já, evidentemente, já ouviu previamente algumas coisas, trazer algumas ferramentas de gestão, ferramentas tecnológicas, trazer mais cursos, mais formação para o corretor de seguros, mais informação. Infelizmente, hoje, por um processo que tem acontecido nos últimos anos, o nível de ceticismo é bastante grande. Então, a gente quer, por um lado, dar ouvidos àqueles colegas que estão realmente querendo participar do processo, querendo dar suas sugestões, que sempre são muito ricas, e, por outro lado, despertar aqueles colegas que, infelizmente, não acreditam que um sindicato possa fazer algo efetivo pela sua carreira e transformar realmente o sindicato num apoio para o corretor de seguros. Né? E como eu sempre tenho um foco muito grande no consumidor final, é aquele que faz todo o mercado se movimentar. E, insisto, eu acho que o fortalecimento da categoria, corretores melhores instruídos, uma melhor formação, só vai repercutir num consumidor melhor atendido, num mercado muito mais sadio e atender à finalidade do seguro, que é levar a proteção às famílias, às empresas e ao mercado de uma forma geral. Falando aqui da nossa realidade, a maioria dos corretores aqui de Santos, especialmente Santos, são sindicalizados? Não, nós temos na região toda pouco mais de 1.000 corretores
e temos hoje em condições de votar na região 347 colegas. Região que você diz a Baixada? Toda a região das 25 cidades. Das 25 cidades, isso, mais de 1.000 corretores. Mais de 1.000 corretores atuantes, e temos pouco mais de 300, por volta de 350, que são sindicalizados em condições de votar. 35% você tem então você vê sindicalizados. Você vê como a gente tem campo para trabalhar, para trazer essas pessoas para próximo do sindicato, e esse é mais um dos grandes objetivos dessa nova administração que a gente está concorrendo. É trazer novos associados e oferecer para esse associado serviços que possam facilitar, que possam agregar, como o Camilo falou, que possa dar uma assessoria jurídica adequada, uma assessoria técnica. E o que a gente quer dizer com assessoria técnica? O que o público conhece mais são os seguros mais populares, que é o automóvel, residencial, seguros de vida individual, seguros de condomínio, que inclusive é obrigatório, mas o corretor de seguros, às vezes, pelo relacionamento que ele cria, ele se depara com riscos mais elaborados. Por exemplo, nós estamos aqui em Santos, o risco, por exemplo, de uma plataforma de petróleo, né? Então, são riscos muito mais elaborados que o corretor de seguros precisa de um suporte técnico para isso. E o sindicato pode dar esse suporte técnico e é papel do sindicato auxiliar o corretor de seguros nesse trabalho. Então, é isso que a gente vai, evidentemente, caso a gente ganhe a eleição, a gente vai trabalhar muito. Evidentemente que a gente não pode imaginar que teremos unanimidade, nem sucesso em tudo aquilo que a gente vai tentar, mas acho que é o nosso papel tentar trabalhar para levar para o corretor de seguros a melhor condição de trabalho, que hoje realmente existe uma demanda forte para que essas condições melhorem, e dá para melhorar muito. Vamos aproveitar para sair para o rápido intervalo. A gente volta então o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, conversando um pouco mais aqui com o Rogério Freeman e com o nosso Alexandre Camilo, ambos corretores, né, de seguros, e se candidatam aqui, o Alexandre à presidência do Sincor e o Rogério à diretoria regional aqui da região metropolitana e do Vale do Ribeira também. Em instantes. Muito bem, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. Com prazer recebendo aqui, dessa vez pela direita aqui, o Rogério Freeman, né, corretor de seguros aqui de Santos, toda a Baixada Santista, que se candidata no próximo dia 26 à eleição do Sincor. Ele ao lado do Alexandre Camilo, está aqui conosco também, né? Alexandre Camilo, que vai tentar a presidência do Sincor, e o nosso Rogério Freeman aqui vai tentar a direção regional do Sincor. Evidentemente, engajado na chapa do Alexandre vencendo, o Rogério será automaticamente, não é, o nomeado diretor aqui da nossa região metropolitana, Baixada Santista toda e Vale do Ribeira também. Eu perguntei ao Rogério no bloco anterior e ele respondeu 35% aproximadamente, né, dos corretores de Santos e de toda a Baixada e Vale são sindicalizados. No estado você tem aí o percentual, é aproximado, né, que você me dizia no intervalo, né, Alexandre? Sim, nós temos hoje por volta de 33 mil corretores no estado e por volta de 10.500 associados, portanto estamos aí em torno de 34% de sócios do Sincor São Paulo. Faz parte aí do teu plano aí de gestão, trazer aí uma parte, aumentar, fazer crescer esse bolo? Sem dúvida nenhuma. O que o Sincor mais tem que ter, e para que ele possa se desenvolver, promover o desenvolvimento do corretor, é realmente ter a representatividade do corretor de seguros, junto ao mercado, junto às seguradoras, junto aos políticos, junto às entidades regulatórias. Então, este aumento da associação, ela realmente é necessária. Só que nós, na nossa gestão, entendemos que aquele que não é sócio, nós não podemos criticá-lo. Nós entendemos que alguma coisa está falha no processo. Por isso que nós queremos estar à frente do Sincor São Paulo para promover uma mudança, promover uma melhora e aproximar o corretor de seguros que ainda não é sócio do nosso processo. Como o Rogério falou, quebrar esse ceticismo realmente é um processo de conquista. Nesse sentido, nós queremos, na nossa gestão, nas regionais, promover uma profunda mudança de atuação do diretor regional. Hoje eu entendo que há uma inversão quando se diz que o diretor regional ele é um representante do presidente na região. Na verdade, eu entendo que tem que ser o contrário. O diretor regional, ele é o representante da região para o presidente.
Então, no meu entender, o diretor regional está para ouvir, está para entender os corretores da sua localidade, né, e servir a este corretor que depositou a confiança nele, identificando ele como uma liderança local. E aí representar esses anseios junto à presidência do Sincor São Paulo. Então nós queremos realmente estar muito atento a estas particularidades, às situações que realmente vão ao encontro dos anseios do corretor local, das suas necessidades sendo tributárias, sendo do entendimento de produtos adequados à sua região, enfim. Nós temos muito trabalho pela frente e só poderemos desenvolver um bom trabalho ouvindo o corretor nas suas particularidades. E isso só será possível com um trabalho em que nós queremos, junto com o diretor regional, entender o que deve ser feito, como deve ser feito e propiciar ao diretor regional e à sua regional recursos para que seja feito. E aí, coroar tudo isso, evidentemente, com autonomia para que o nosso diretor regional desenvolva o seu trabalho. Ou seja, diretorias regionais vão ter um apoio amplo, geral e restrito da presidência do Sincor, caso você consiga se eleger dia 26 de março. Não tenha dúvida. É isso que eu estou compreendendo aqui. Não tenha dúvida. A forma como nós podermos realmente estar próximo, atuante, junto às particularidades localizadas de cada regional, de cada região, é realmente oferecendo ao diretor regional todo o fomento, toda a condição de ele se desenvolver e trabalhar e atender a expectativa daquele que confiou na sua liderança. Interessante saber agora o lado oposto, né, da história, né? Porque é que o Rogério Freeman, um corretor bastante respeitado e conhecido aqui em Santos, na região, resolveu também se engajar, né, na chapa, na luta aqui do Alexandre Camilo, né, Rogério? Isso. Antes de responder essa pergunta, me permita fazer uma retificação importante. Opa. Ainda que a situação estatutária permita ao presidente empossado indicar o diretor regional, é característica da Chapa 2 o processo de transparência e democracia. Portanto, a eleição do presidente é 26 de março e 30 dias depois ocorre a eleição para diretor regional. E evidentemente que eu sou o candidato apoiado pela Chapa 1 e... pela Chapa 2, perdão. Sou o candidato apoiado pela Chapa 2 e vai estar aberto a outros corretores de seguros que aqui quiserem concorrer, aqui da região concorrer, e vai haver essa eleição democrática e, evidentemente, aquele que tiver legitimidade, for eleito pelos corretores aqui da região, é que vai assumir e vai poder trabalhar em parceria com o Alexandre Camilo. Evidentemente, como eu disse, que nós estamos muito alinhados, a expectativa da gente é que a eleição do Camilo nos dê até um lastro político e condição de ser eleito como diretor, mas cabe aqui ressaltar demais esse viés democrático e é isso que a gente vai praticar e vai ratificar. Em relação à sua pergunta, por que eu resolvi aceitar o convite, é realmente algo que, primeiro, que expõe a tua imagem, né? Que a gente a duras penas constrói aí com algumas décadas de trabalho muito honesto, um trabalho muito transparente. Então, você expõe a tua imagem. Segundo, você expõe o teu tempo. E por que fazer isso? Já que é um trabalho muito mais de doação, né? Primeiro, porque o mercado segurador passa por um momento bastante crítico para o corretor de seguros no sentido das ameaças à carreira do corretor de seguros. Outros canais de distribuição que vêm nos ameaçando já há alguns anos e a necessidade dessa agregação de forças. O problema é que já há muitos anos eu não consegui encontrar pessoas e ideias que pudessem me encorajar a participar desse processo. Então, aproximadamente há um ano atrás, uma pessoa que é, em primeiro lugar, muito meu amigo, segundo, um corretor consagrado, uma pessoa de muito respeito, me procurou, me expôs as suas ideias. No primeiro momento, nem era para aceitar um cargo, e ele me procurou. Eu me aproximei desse grupo, conheci as ideias, participei da formação do programa e comecei realmente a me encorajar e acreditar que a gente podia fazer algo efetivo
em prol do corretor de seguros. Em segundo lugar, é a qualidade do nosso programa. Como eu falei no primeiro bloco, é um programa construído ouvindo os corretores de seguros de todo o estado de São Paulo, um programa que tem o DNA do corretor de seguros, um programa que respeita o consumidor de seguros e que quer levar a todo o mercado uma distribuição que seja sadia para o consumidor, sadia para as seguradoras e para os corretores de seguros. Portanto, depois de 20 anos aí só cuidando da minha carreira, eu resolvi realmente entrar de cabeça nisso, estou muito empolgado e acho que a gente vai poder fazer um maravilhoso trabalho aí nos próximos 4 anos. Se você me permite, para encerrar... Mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. Se você me permite, para encerrar, eu vou convocar aqui os corretores de seguros da região para o dia 26 de março comparecer às urnas, vote na chapa 2, Alexandre Camilo presidente, invista o seu tempo nesse dia, vai ser muito importante. Você sabe o quanto nós temos vai evoluir, quantas demandas existem para melhorar aqui em Santos e toda a região da Baixada Santista. Portanto, eu conto com você, estou muito compromissado em fazer o melhor pela nossa carreira, pela nossa profissão. Então, eu espero você a votar, procure a filial que é aqui na Ana Costa e dê o seu voto, acredite na chapa 2, que o meu trabalho, junto com o Alexandre e toda a diretoria executiva, a gente realmente vai desenvolver o que a melhoria para a carreira do corretor de seguros, a melhoria do seu negócio. Obrigado. Muito bem. Então, só para complementar, Alexandre, depois desse apoio irrestrito aí, importante, do Rogério, né? Como é que se dá o processo eleitoral? Ele já disse aqui, as urnas serão localizadas num único local de votação, é isso? Cada regional vai ter a sua urna. Então, cada regional terá a sua urna. Aqui a regional é Baixada Santista e Vale do Ribeira. Isso mesmo. Então o pessoal do Vale tem que vir votar aqui. Isso. Tá. O voto ele só pode se dar na regional onde o sócio está afiliado, né? Então aqueles aqui da Baixada Santista que estão dentro dos 25 municípios que a Regional Santos abrange, até Cajati, né, está aqui na Regional Santos, só podem votar na Regional Santos ou estando em trânsito na sede do Sincor São Paulo, que é na Líbero Badaró 293, 29º andar, em São Paulo. O que nós consideramos, inclusive, um absurdo, dado toda a modernidade, todos os meios eletrônicos hoje, e principalmente... Dificulta um pouco, né? Dificulta muito, e é isso as coisas que nós queremos mudar, né? O Brasil é reconhecido mundialmente como um país do melhor sistema de eleição, né? Veja que um país de dimensão continental, com 140 milhões de eleitores, após um dia de votação para a presidência, lá pela 1, 2 da manhã, você já sabe quem será o futuro presidente do Brasil. E nós, no sindicato, ainda temos uma eleição na base do papelzinho com essa dificuldade. Nesta eleição, meus amigos, teremos que ser assim, mas eu garanto para vocês que na próxima tudo faremos para aproximar o corretor de seguros do Sincor em todas as maneiras e em toda a sua amplitude. Legal. Alexandre Camilo, foi um prazer tê-lo aqui. Sucesso para você nessa campanha, a gente sabe que nunca, campanha eleitoral, seja ela qual for, né? Nunca é uma coisa fácil, sempre há uma disputa, né? E é bom que seja assim, né? É bom que haja uma disputa, né? E que você consiga aí o seu êxito e volte aqui para falar o que vai fazer como presidente, tá bom? Vou aguardar você aqui. Obrigado. Será um prazer retornar aqui como presidente e mais ainda conversar com o corretor de seguros e com o seu público. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado a você, obrigado Rogério também por estar com a gente, sucesso também, tá bom? Obrigado você, Botrão. Sempre é um prazer voltar aqui e estar com você, sempre um sinal de prestígio que eu agradeço muito. Obrigado aos dois corretores por participarem com a gente. O Painel Regional fica por aqui, você segue com a programação normal da TV Santa Cecília. A gente de segunda a sexta, na sequência do JB, 10 da noite, 1h30 da tarde com o Painel Debates. Obrigado, tchau.